Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter você por aqui. Hoje eu quero tratar sobre o terceiro pilar na construção familiar, baseado em Provérbios 9:1, que diz que a sabedoria construiu a sua casa e ergueu 7 colunas, ou 7 pilares. Eu já falei sobre o primeiro pilar, que é o amor. Eu já falei sobre o segundo pilar, a importância da comunicação eficaz, que faz muita diferença em nossos relacionamentos. E hoje eu quero tratar sobre a unidade. Jesus disse que é impossível que um reino dividido, uma cidade dividida ou uma casa dividida subsista. Ou seja, é necessário que haja unidade para que possam vencer os desafios, para que essa casa se firme, para que essa família permaneça sólida. E aí eu já quero começar com uma pergunta: como é que anda a sua unidade conjugal? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que vocês dois, o casal, têm andado unidos? Quando o casal ele tem essa unidade, os filhos eles estão protegidos, porque o casal sabe para onde vai, eles sabem o que eles querem, aonde eles pretendem chegar. Eles têm o mesmo propósito. A unidade ela é fundamental dentro de um casamento, até porque Jesus, o Senhor diz na sua palavra que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão um só. É difícil, hein? Os dois se tornarem um só, porque somos indivíduos diferentes, cada um trazem as suas raízes, sua história, suas bagagens. E como é que vão se tornar um só? É preciso muito de Deus, é preciso nós decidirmos, entendermos esse princípio da unidade e trazer para dentro da nossa casa, da nossa família. E por isso que eu falei sobre comunicação, porque quando há unidade, há comunicação. E quando há comunicação, é necessário que haja unidade. Você tem andado unido no mesmo propósito com o seu esposo? Jesus nos afirma a importância dessa unidade. Um casal unido, ele pode muito mais do que dividido. Eu aprendi algo e algo que eu trago, que eu e meu marido nós carregamos isso, é que eu e ele somos um time, onde eu e ele temos o foco de vencer. Então eu preciso ajudar ele, ele toca para mim, eu toco para ele e assim a gente vai seguindo. Então um time ele joga junto, ele não joga separado, porque eles têm o objetivo de ganhar. Então é necessário que haja aí um equilíbrio, é necessário que haja esse compartilhamento, esse mesmo propósito. Então, é fundamental que dentro de uma família haja unidade. Mesmo nós sendo indivíduos diferentes, nós buscamos caminhar no mesmo propósito. Às vezes, o marido faz planos e não compartilha com a esposa, ou então, às vezes, quando ele conquista algo, a esposa não se alegra, ou então, quando a esposa conquista algo, o esposo não se alegra. Por que será? Será que não está faltando unidade, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, né? A Bíblia diz também que é melhor serem dois do que um. Então, às vezes, você está casado, mas está caminhando sozinho. É muito importante que a gente entenda que a unidade, ela também está relacionada à intimidade. Então, a unidade, ela traz intimidade e proximidade. E a proximidade, ela mexe com todas as esferas. Dentro de um casamento, dentro da nossa casa, é impossível quer dizer, pode até ser possível, mas há uma certa desconfiança quando nós escondemos algo. E aí eu entro com o terceiro pilar, que é a transparência. Quando há unidade, há também transparência. É onde eu não escondo, onde eu me relaciono na esfera emocional, na esfera financeira e na esfera espiritual, ou melhor, na esfera espiritual, na esfera emocional e financeira. Então, é necessário que essas três esferas estejam bem transparentes dentro de uma relação conjugal. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando o casal ele sabe se resolver, ele caminha junto,
um não puxa para um lado e o outro para o outro lado, eles caminham junto, os filhos eles estão de fato protegidos por esses pais, porque eles se sentem seguros, eles sentem que os pais são capazes, sabem o que estão fazendo, então isso traz uma tranquilidade, até mesmo emocional, para os filhos. Então, é importante nós levantarmos esse pilar dentro da nossa família. Tenha unidade, sejam um só. Vamos aí trabalhar os pensamentos, como é que anda o pensamento de um, como é que anda o pensamento do outro. Trabalham o diálogo. O diálogo, ele vai gerando, ele fortalece o nosso relacionamento e também o diálogo, ele traz confiança. Muitas pessoas se relacionam com o marido, por exemplo, mas apenas na esfera emocional, mas na esfera financeira eles escondem, então não há transparência. Não há unidade. Um quer construir a casa, mas o outro não está nem ligando para a construção dessa casa. Então, é via de mão dupla, é necessário que os dois caminhem juntos. Então, às vezes, a mulher está lutando ali sozinha pelo casamento e o marido não está ligando, ou então é o contrário. Então, é necessário, é importante que os dois entendam o propósito da família. A Bíblia diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Então, às vezes, por não entender o propósito da família, as pessoas abrem mão. Por falta de conhecimento, de sabedoria, não conseguem resolver seus conflitos. E, às vezes, está faltando o quê? Unidade. O mesmo pensamento, um render-se. Porque quando eu tenho unidade, eu não supervalorizo a mim mesmo, não supervalorizo apenas o que eu desejo. Dentro de um casamento, dentro de uma família, é importante, é essencial até que eu valorize o sentimento do outro, que eu tenha sensibilidade com o que o outro deseja, é eu me alegrar com o que o outro conquista, é eu entender que o que ele conquista é meu também, o que eu conquisto é dele também, e não há esses impasses, essa competição. Dentro de um casamento, que acontece muita competição, às vezes a esposa não se alegra com o destaque do marido quando ele conquista algo. Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Te alegra com as alegrias do teu marido, que a alegria dele seja sua e que a sua alegria seja dele. Isso é caminhar em unidade. É quando um está triste, o outro tem sensibilidade de pelo menos perguntar o que é que você tem, você está bem, vamos conversar. Hoje eu quero só te ouvir, conta para mim o que está acontecendo. E ali há compartilhamento, é o momento que também a gente levanta o pilar da transparência, onde eu não escondo, onde eu comunico, onde eu me exponho. É impossível dentro de um casamento a gente às vezes não se expor. É necessário que a gente não tenha vergonha de ser quem nós somos. O que acontece muito é que cada um vem mascarado para dentro do casamento. Mas dentro de casa as máscaras caem. Então é necessário que cada um aprenda a lidar com a fraqueza do outro. Isso é a Bíblia. É importante que eu, não sendo perfeita, entenda que o meu marido também não é perfeito, mas que nós estamos juntos, que nós vamos vencer, que nós vamos perseverar, e a única coisa que não se fala aqui é desistir, é abrir mão, porque é um propósito de Deus, é um projeto lindo, e o Senhor nos dá, na sua palavra, as ferramentas, e hoje o Senhor está te dando ferramentas. Comece a andar em unidade, comece a andar em transparência, deixa de esconder o que você faz, deixa de ocultar coisas. Às vezes nós chegamos dentro do casamento ocultando muitas coisas, escondendo muitas coisas. Mas isso vai se evidenciando aos poucos e o outro fica desconfiado e nasce uma desconfiança. Então é importante que haja diálogo, é importante que haja transparência. Eu não ter vergonha de ser quem eu sou. Quando a Bíblia diz que Adão e Eva andavam nus, isso não diz respeito apenas à nudez física, mas uma nudez onde eles não tinham nada que esconder um do outro, né? Na realidade, diz respeito a um relacionamento de total transparência emocional, financeira e espiritual. Então, trabalha essas três esferas. E para finalizar, eu quero compartilhar contigo
com vocês, né, na verdade, 3 obstáculos principais a serem derrubados para que o casal se torne um. O primeiro é a autoproteção. Muitas coisas eu não consigo ser um com meu marido, ou o marido não consegue ser um com a esposa por causa da autoproteção. O medo de ser rejeitado, o medo do confronto, o medo de o outro não aceitar a minha opinião. Como é que vai se conquistar confiança se há uma certa insegurança? Se você tem medo de expor, não tenha medo de expor. Eu falei sobre comunicação, às vezes é a maneira como você fala, às vezes é o momento em que você vai falar. Mas cuidado com essa autoproteção que às vezes o marido vem perguntar, né? Para que às vezes até acerte, a esposa já se arma, né? Já se levanta, e aí isso vai respingando sobre a vida dos filhos. Então é necessário que haja esse entendimento. Às vezes você quer se proteger, se autoproteger, mas desprotege o casamento, desprotege a relação. É importante que se derrube o egoísmo, é fundamental. Derrube o seu egoísmo, não pense só em você. Claro que nós temos que nos amar, o amor próprio também é bíblico, mas quando eu só me amo, quando eu só penso em mim, quando dentro de um casamento eu prefiro eu não consigo ser nós, aí eu quebro o princípio. Porque o propósito do casamento é os dois serem um. Isso implica em eu abrir mão do meu egoísmo, de ser individualista. Ou seja, preferem satisfazer a si mesmo. Prefira satisfazer o outro. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue sim consolidar um casamento, erguer esses pilares e receber as bênçãos, né? E a falta de conhecimento, ou seja, não sabem resolver os seus conflitos, não se comunicam direito e não sabem como criar intimidade. Muitos casais se relacionam apenas emocionalmente, mas não se relacionam espiritualmente, não se relacionam também financeiramente. Esses 3 precisam andar juntos dentro de uma relação conjugal. Então, eu falei aqui sobre 2 pilares fundamentais, que é unidade e transparência. Quando eu levanto o pilar da unidade, caminhar, eu automaticamente vou levantar o pilar da transparência. Uma das coisas que nós trouxemos para o nosso casamento e caminhamos dentro disso. Eu não posso esconder nada dele e ele não pode esconder nada de mim. É importante a nossa comunicação e que dentro da nossa comunicação haja transparência. E você vai conquistando um espaço de confiança, vai se sentindo até mesmo mais segura. E vai também conquistando isso no seu cônjuge. E os seus filhos estarão protegidos. Eu espero que esse vídeo esteja contribuindo para a vida de vocês. E eu quero agradecer cada like, cada compartilhamento, cada comentário. Eu decidi no meu coração compartilhar o que Deus tem nos ensinado, que tem nos fortalecido até hoje, e compartilhar com cada um de vocês. Eu espero que contribua, que ajude todo o coração. E eu creio muito na restauração familiar. Dê uma chance ao seu casamento. Conversem sobre isso. Se você quiser chamar o seu cônjuge para assistir esse vídeo, converse e reflitam, façam pergunta um ao outro. Como é que a gente tem andado em unidade? Como é que andam os teus planos? Será que ele tem os planos dele e você tem os seus planos? Vamos unir esses planos, ver o que é melhor para os dois, o que é melhor para a família. É importante que às vezes necessário que a gente se abra mão de algo para conquistar o maior. Deixa eu te falar uma coisa. Uma casa é construída, uma escada é construída com pequenas pedrinhas. Então, às vezes, a gente despreza essas pedrinhas, mas elas são fundamentais para uma edificação, para uma construção eficaz. Então, valorize as pedrinhas, valorize coisas simples e que o Senhor te abençoe, que você receba essa mensagem de todo o seu coração. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo. Até me despedir, estou me despedindo de novo, mas não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de comentar. Isso me ajuda muito aqui no YouTube e eu fico muito grata a vocês. Que Deus abençoe a todos.